Muito boa noite aos irmãos, sejam bem-vindos. Temos aqui um comunicado aqui oficial da casa. Então, seguindo orientações das Federativas Nacional, FEB, Estadual, FERGS, dos órgãos oficiais de saúde, cumprindo com nossa responsabilidade junto à comunidade, a direção desta instituição decidiu, por motivo de precaução com o Covid-19, que nós estamos sofrendo ficam suspensos, então, até o dia 6/4, as seguintes atividades: grupos de estudos, evangelização da infância e juventude, encontros do ciclo de família, trabalho mediúnico. Estão mantidas as seguintes atividades: palestras, como esta. Também faremos transmissão online através das nossas páginas do Facebook. O atendimento fraterno também funciona. E o passe será admitido daqui, passe espiritual, só no salão. Não vamos entrar na sala para receber o passe. Essa decisão será revista, então, conforme pareceres dos órgãos oficiais, e todas as alterações serão comunicadas pelos canais oficiais da casa. Vamos, Então, dito isso, irmãos, vamos, unir nossos pensamentos, nos levarmos a Deus no momento difícil que toda a nossa população está passando, nos fortalecer diante da lei de Deus, do ensino de Jesus, confiar nos Espíritos amigos que nos auxiliam, que nos amparam. Vamos pedir a saúde, a todos nós, toda a humanidade, coragem, a perseverança no bem, para que possamos vencer a nós mesmos também, as nossas imperfeições. E assim, com a prece que Jesus nos recomenda, logo vamos passar a palavra ao nosso irmão. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja sempre feita a vossa vontade, aqui na terra e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, assim como perdoamos aquele que nos ofende. Não nos deixe cairmos em tentações, livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Na noite de hoje estamos transmitindo também via online pelo Facebook da Ismael e aos presentes, encarnados e desencarnados. Pela preocupação de estarmos em acordo com os órgãos oficiais, nós suspendemos várias linhas de frente de trabalho que pudessem proteger dessa invasão viral que está acontecendo. No capítulo de hoje, 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, no item número 8, obediência e resignação. A obediência é um consentimento da razão. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, e consentimos pela razão de cumprir ou não, consentindo em obedecer. Então, muitas vezes a gente sabe, consentimos por uma linha racional e não cometemos as atividades errôneas e obedecemos, porque nós pensamos e entendemos que é errado. Muitas vezes acreditamos estar certo, mas a nossa conduta é errada. Então, a gente compreende que a obediência é um consentimento de uma razão lógica. Para a gente entender um pouco melhor, matar é uma razão lógica. Não se deve matar ninguém, pelas leis físicas e leis de Deus. A resignação é um consentimento do coração. A gente entende, através do coração, esse processo da
em algumas partes. A primeira, a resignação do sacrifício. Muitas vezes nós não entendemos o processo em que estamos vivendo, acreditando que estamos sendo castigados por alguma coisa, ou tudo está contra nós e nós temos uma desobediência sobre tudo que está acontecendo e não deixamos a resignação através da emoção do coração nos auxiliar na proporção de entender o processo. Porque muitas vezes nós temos que nos aprofundar e entender se Deus é bom e justo, aonde a sua amorosidade e a sua lei de justiça divina é boa, então todo mal tem uma razão e um início. E esse início provém de algum lugar que não é de Deus. Porque se Deus é bom e justo, não advém de lá os erros e as coisas ruins. Advém de nós mesmos. Quando infringimos as leis físicas, ou as leis espirituais, ou as leis divinas, nessa infração, correspondemos sobre as nossas irresponsabilidades dos nossos atos, e então nós temos débitos perante as leis. E aí nós começamos a compreender que tudo o que está nos acontecendo não é por acaso, não é castigo, é a resposta dos nossos atos pretéritos ou desta vida mesmo, e aonde nós temos que nos reajustar com essas leis. Porque Jesus disse, nós deveremos pagar até o último cêntimo, quitar-se com as dívidas, com os nossos débitos, tanto espirituais como físicos, psicológicos, emocionais, temos que estar equilibrados através do amor e da justiça, e não do castigo, do ódio e do rancor. Mas nesses nossos endividamentos, acarreta quase sempre através da dor. Porque a gente não entendeu a lição através do amor, então nós estamos trabalhando em cima da dor. E a resignação no sacrifício faz com que a gente entenda que o que eu estou passando é resposta dos meus delitos. Se eu estou passando, eu preciso compreender esses meus delitos de qualquer natureza, e a resignação vai me auxiliar a compreender a situação e, no decorrer da compreensão, me harmonizo perante as leis, porque estou entendendo os objetivos. Quando nós temos a segunda parte da resignação, que se chama renúncia, quando nós temos a nossa programação reencarnatória, muitas vezes nós montamos no plano espiritual um projeto e quase sempre trabalhamos nesse projeto da nossa melhora. Um pouco de egocentrismo, mas numa visão maior de que a gente quer melhorar-se. Quando reencarnamos e através do véu do esquecimento, do capítulo 5 do Evangelho, do item número 11, onde faz com que a gente esqueça os nossos passados, nossos débitos, para que a gente possa caminhar com um novo padrão e com um novo conhecimento. E a renúncia, muitas vezes, a gente esquece, porque eu estou muito mais preocupado em evoluir, em crescer, e esqueço do próximo. E muitas vezes, nas organizações reencarnatórias, advinda da espiritualidade maior, nos traz compromissos de renúncia. As mães escolhem ter a quantidade de filhos que desejam, renunciam por muitas vezes a sua vida até que seus filhos cresçam. E aí muitas vezes as mães não compreenderam esta fase de renúncia ao próximo
e ela cria no seu egocentrismo, vamos deixar que se crie sozinho, e esqueceu da responsabilidade da realização reencarnatória, porque se você decidiu ter os filhos, tem obrigação de cuidá-los, porque você também foi cuidado. Todos nós fomos cuidados. Todos nós tivemos mãe e pai. Então os nossos pais também tiveram a obrigação de nos cuidar. E nós também vamos ter com aqueles que estão dentro do nosso plano reencarnatório, aonde a resignação deve ser trabalhada com amor, com compreensão, porque nós estamos entendendo que é o momento de renúncia ao próximo e não renunciar-se a si mesmo. Porque muitas vezes as pessoas não entendem a resignação porque acreditam psicologicamente renunciar-se, esquecer-se de si mesmo. E a gente vê hoje, na atualidade, tanto homem como mulher anulam-se a sua personalidade para agradar o próximo. E então, muitas vezes, não é renúncia, é você deixando de existir para que o outro exista mais, esquecendo de si mesmo. A sua capacidade psicológica em anular-se para ser agradável. Isso não é resignação. Isso é uma compreensão das pessoas carentes ou das pessoas com distúrbios psicológicos, porque elas precisam da aceitação do outro e esqueceram de se aceitar. Então, quando nós anulamos-nos, nós perdemos a nossa identidade. Por isso que nós temos que estar sempre em de acordo conosco. Eu gosto de preto ou gosto de branco? Eu gosto de maçã ou eu gosto de abacaxi? Essas questões tão simples é um exercício de autoconhecimento que muitas vezes não sabemos. Não sei se eu gosto de maçã, se eu gosto de abacaxi, na realidade eu gosto de laranja. Porque a gente esqueceu de reconhecer-se. Trabalhamos muito mais em agradar o próximo do que a si mesmo. Isso não é resignação, é a anulação da personalidade. Por isso que, quando nós entramos nessa fase de renúncia ao próximo, é um estágio quando vamos cuidar dos nossos filhos. Quando os nossos pais chegam numa idade avançada, vamos renunciar à vida, no sentido, vamos deixar de sair, vamos deixar de sair com os amigos, de passear, para estar próximo dos nossos entes queridos, dos nossos pais, dos nossos avós, na resignação do seu tempo em prol daquele que deu o seu tempo para si. Por isso que nós temos que compreender que a resignação é uma atitude positiva e amorosa dentro das virtudes da criatura humana. A renúncia, ela tem um poder positivo e amoroso dentro de nós, porque ela não cobra, ela não exige. Nós trabalhamos com o coração. E sempre quando a gente trabalha com o coração, nós não fazemos o questionamento, um dia ela vai me ajudar, um dia ela vai precisar de mim, ou estou fazendo isso por causa daquilo. Isso não é resignar-se, não é compreender, é troca de favores. É favorecimento que um dia eu vou esperar que aquela pessoa faça até mim. E quando nós temos a resignação na terceira parte, a gente classifica os impulsos. E esses impulsos primitivos, porque desde o início nós carregamos dentro de nós os instintos primitivos. Instintos primitivos são comer, dormir, repousar e reproduzir. Nós temos esses instintos ainda dentro de nós. De vez em quando se desequilibra. Quando alguém nos machuca, a nossa fera interior explode em questões de defesa. Muitas vezes os nossos instintos querem se alimentar mais do que o necessário. Muitas vezes o instinto da preguiça é maior do que deveria ser. Mas a gente consegue equilibrar ainda esses instintos primitivos. Mas a resignação, essa virtude de amor, faz com que a gente trabalhe esses instintos dentro de nós. Para que a gente saiba qual é as nossas atitudes, as nossas vicissitudes com amor. E essa resignação
faz com que a gente compreenda, se eu sou muito preguiçoso, eu tenho que entender que a minha inércia vai me prejudicar, a minha coluna, o meu tempo e o próximo. Então eu tenho que trabalhar com essa compreensão de que tudo faz parte de um processo evolutivo que nós estamos evoluindo. Os estados primitivos ainda existem dentro de nós, mas com o tempo vamos elaborando, aprendendo e compreendendo e convivendo em paz com eles. E estes impulsos primitivos, hoje um pouco mais domados, alguns ainda não, mas compreendemos que chegaremos lá. A quinta parte da resignação se chama coragem. Porque quando nós estamos passando por situações difíceis, com os familiares, conosco mesmo, ou em estados primitivos de conceitos, nós temos que ter coragem para enfrentá-los. Muitas vezes sabemos das nossas problemáticas, mas não temos coragem de enfrentar. Esta coragem que nos falta, muitas vezes é a alavanca inicial para o processo de melhora de todos nós. Porque quando eu compreender que a coragem deve estar atrelada à vontade, na questão 909 do Livro dos Espíritos, depois da vírgula está escrito: falta-nos vontade. Temos ideia, temos vontade, temos desejo, mas nos falta vontade. Porque a coragem, quando é estimulada, atrela-nos à vontade, aonde nós vamos conseguir o processo de resignação, que vamos entender os nossos processos. Porque, caros irmãos, a resignação é uma grande doçura do Mestre Jesus, porque nós vamos entender as nossas dores sem dor. Parece meio diferenciado de dizer dor sem dor, mas a dor que eu compreendo, a dor que eu vivencio num estágio de resignação e não de ódio, nem de rancor, nem de raiva, ela é completamente diferente. Porque quando nós compreendemos a resignação, que tudo faz parte do estado evolutivo, que estamos crescendo, estamos evoluindo, e se Deus é bom e justo, todos nós devemos adentrar nessa caminhada da resignação. Hoje, nos dias atuais, vendo as nossas crises financeiras, psicológicas, do mundo acontecendo dessa epidemia e na Europa da pandemia, entendemos que precisamos fazer a nossa parte também. Esta é a concepção de nós nos resignarmos, não a minha vontade, mas e dos outros. Da maioria maior, porque nós fazemos parte desse maior. Eu vi uma vez uma mensagem falando de colocar o lixo para fora, e aí a resposta foi: para fora onde? Se todos nós moramos no planeta Terra. A Terra é a nossa casa. Então não existe fora ou dentro. Nós estamos todos dentro do mesmo planeta. A Europa, a Ásia, o continente americano, todos estão no mesmo lugar. É uma casa só. É uma escola, que é este planeta Terra, esse planeta de provas, expiações, aonde estamos trabalhando a nossa obediência e a nossa resignação. Porque a diferença da obediência é quando é nos imposto, a gente entende e obedece. Ou quando o patrão nos manda, a gente obedece. Quando as circunstâncias nos mandam, a gente obedece pela razão. Mas a resignação, ela tem o plus maior. Porque eu entendo, trabalho e quero me melhorar. Porque nós estamos aqui, caros irmãos, para melhorar e crescer. E aí muitas vezes, com todas as dificuldades que estamos passando, existe alguma fórmula, um processo que possa nos ajudar? Porque muitas vezes estamos passando por situações tão difíceis, que somente quem está passando sabe o peso da dor.
podemos ter um lampejo de ideia da dor do próximo. Mas somente aquele que está vivendo ou já teve a mesma experiência saberá a dor que o próximo está passando. E esse fortalecimento que faz com que a gente possa, hoje, no momento atual, é nos conectarmos de novo com Deus. Porque a religião, da origem da palavra grega, religar, latim, religare, é religar-se com Deus. Thomas Hertz, um filósofo inglês de 280 anos atrás, disse: nós perdemos o endereço de Deus. E compreendemos que realmente não sabemos quem é esse Deus. Porque nós estamos tão atrelados no Deus que cobra, que castiga, que maltrata, que escolhe um, que escolhe outro. Se Deus é bom e justo e Pai, Criador de todos nós, não existe preferência. Todos somos seus filhos, todos nós somos criaturas criados por Ele. Ele nos ama a todos, não tem distinção nenhuma. Por isso que nós não podemos atrelar as nossas problemáticas culpando a Deus, porque Ele nos ama sempre. Nós precisamos nos fortalecer na resignação através da prece. Porque a prece é um exercício de humildade de nós com o Pai. Muitas vezes eu já ouvi falar, mas para que fazer a prece se Deus sabe tudo? Realmente Deus sabe tudo. E nós sabemos, porque muitas vezes a gente faz a prece pedindo e pedindo. Mas esquecemos de agradecer. Porque o pedir é o exercício da criatura humana conforme os seus talentos, os seus próprios sacrifícios e exercícios que alcançará. Mas agradecer é aquilo que nós já ganhamos. A prece é a conexão com o mundo espiritual, com Deus, com Jesus, com os amigos benfeitores, através da nossa humildade de nos conectarmos com Ele, agradecendo por tudo que temos. Pela casa que temos, por este corpo que estamos andando, vivendo, experimentando, pelo alimento, pela saúde, por muitas coisas esquecemos de agradecer. Esquecemos de agradecer a lua que nasceu agora para iluminar a noite. Esquecemos de agradecer o sol que ilumina o nosso andar no dia a dia. Tudo foi dado de graça e esquecemos de agradecer. Mas através da prece que nós nos conectamos, mas ainda falta alguma coisa para nos levar ao exercício da resignação. E o nosso exemplo de resignação maior foi Jesus. Porque Kardec perguntou no Livro dos Espíritos qual foi o modelo e guia da humanidade. Na questão 625, Jesus. Modelo e guia. É Ele que vai nos auxiliar e mostrar o caminho que devemos percorrer. E Jesus foi o maior ser resignado que existiu. Por todas as torturas que sofreu na cruz, pelos descréditos daqueles que foram curados, e ele continuou fiel a Deus. Perante aos próprios apóstolos que foi renegado, e ele continuou fiel aos apóstolos. O exercício e a vivência de Jesus na sua resignação é o grande evangelho de nossas vidas. É aonde vai nos auxiliar como traçar e como caminhar. Porque muitas vezes, quando nós estivermos passando por uma situação muito difícil e a gente não está conseguindo enxergar uma luz sobre a situação, perguntamos: o que Jesus faria? Paramos, silenciamos os nossos pensamentos, o nosso coração e deixamos que as luzes, que os amigos benfeitores tragam as luzes aos nossos pensamentos e nos auxiliem através da mensagem de Jesus. Porque Jesus sempre foi resignado, compreendendo cada criatura humana, sabendo das dificuldades, sabendo dos sacrifícios de alguns que ainda não venceram-se
e estavam lutando para vencer a si mesmo, mas Jesus compreendia todos. Jesus é o bom pastor que conhece todas as ovelhas. Jesus nos conhece. Por isso não tenhais medo de buscar Jesus, porque Jesus sabe quem somos todos nós. E quando a gente diz todos nós, são esses 7 bilhões e meio de encarnados e mais uns 21 bilhões de desencarnados. Jesus sabe o nome de todos. Porque Jesus é amor, Jesus é compaixão, Jesus é luz que vai nos auxiliar a trabalhar as nossas resignações. Com Jesus eu vou entender o sacrifício que ele vivenciou e eu vivenciarei nas próximas etapas da vida. Com Jesus eu vou entender a renúncia de si mesmo para com o próximo. Com Jesus eu vou entender a resignação dos meus impulsos, aonde possa querer extrapolar, e Jesus vai me auxiliar a amenizar meu coração, meus pensamentos e as minhas atitudes. E Jesus me dará coragem para que eu possa me enfrentar, reconhecer-me e modificar. Porque só reconhecer e saber sem modificar não tem ação. Não existe caridade e nem amor. O trabalho da modificação individual é o exercício da caridade em nossos corações conosco mesmo. Porque nós estamos nos oportunizando a melhor. O sacrifício, ela não será pesado, será leve, porque nós vamos conviver com as nossas dificuldades com Jesus. Este ser amado que sempre nos auxilia e nos ampara em todos os momentos. Todos, meus irmãos, todos está Jesus. Busquemos este Jesus que está tão próximo, nós que nos afastamos dele. Ele diz, onde 2 ou 3 estiverem falando em meu nome, lá estarei. E quando eu estiver só, nas minhas preces e orações, estarei conectando diretamente com Jesus, aonde eu possa me conectar, aonde eu possa edificar os meus pensamentos e agradecer, para que a gente possa ter cada dia o seu dia. Não deixe a ansiedade, as turbulências dos dias atuais perturbarem os nossos pensamentos. Vamos trabalhar um dia de cada vez. Hoje, vamos dormir. Se acordarmos, agradecemos pelo dia e vamos viver pelo dia. E no outro dia, conforme for os desígnios do Pai. A ansiedade nos perturba, acarretando dificuldades de compreensão que nos faz com que a gente tome decisões errôneas pela nossa afobação e ansiedade. Jesus está conosco, hoje e sempre. Muita luz, muita paz a todos. Neste momento vamos fazer a nossa passe espiritual. Rogamos a todos que fechem os seus olhos, que relaxem, conectem-se com Jesus. Os nossos amigos benfeitores da espiritualidade, com nosso Pai amado, rogamos a Ti, Pai amado, neste momento, que os fluidos salutares sejam derramados por todos aqueles que estão presentes, encarnados e desencarnados. As fluidificações salutares que possam nos auxiliar os nossos pensamentos, o nosso estado emocional e espiritual. Ó Mestre, nesses momentos difíceis que estamos passando, rogamos a sua amorosidade sobre todos aqueles encarnados e desencarnados aqui presentes. Mas que a sua luz se estenda sobre todos aqueles que estão nos assistindo pela internet, para os hospitais, casas de saúde, UPAs, pronto-socorros, asilos, creches,
penitenciárias, aos nossos irmãos de rua. Mestre Jesus, acalente a todos com as luminíssimas luzes de amor, saúde e paz. Que harmonize os nossos pensamentos, harmonize as nossas ansiedades, que equilibre o nosso coração com os nossos pensamentos. Suavize as nossas ações destruidoras e perversas. Que possamos ter amor nas nossas palavras, nas nossas ações. Que essas fluidificações sejam banhadas no país e no mundo. Que essa luz chegue na Itália, na China, em todos os continentes. Mestre, nós te amamos tanto. Rogamos pelo seu amor sobre todos os irmãos da terra, que estejam passando pelas dificuldades, pelas atrocidades, pelas doenças, que chegue o conforto a todos, Mestre Jesus. Nos ampare, nos console e nos oriente. Que a sua luz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, caros irmãos, que retornem aos seus lares com muita paz, com muita luz e cuidem-se. Se possível, fiquem em casa. Obrigado.